Eu nunca pensei que um simples avistamento no céu mudaria completamente a minha vida. Uma luz forte, um apagão na memória. E quando recobrei a consciência, eu estava lá, dentro da nave. Sons metálicos, vozes incompreensíveis, instrumentos que eu nunca tinha visto antes. O que fizeram comigo naquela noite vai te deixar sem palavras. Neste audiobook, você vai conhecer cada detalhe de uma experiência real, que até hoje me causa arrepios só de lembrar. Se você acha que já ouviu de tudo sobre extraterrestres, prepare-se, porque o que vem a seguir vai te surpreender. Cirurgia. Extraterrestre. O que vivi dentro da nave vai te surpreender. Este documento apresenta meu relato pessoal sobre uma experiência de contato extraterrestre que culminou em um procedimento cirúrgico dentro de uma nave alienígena. Nas páginas seguintes, compartilho detalhes sobre o primeiro contato, o ambiente da nave, os seres que encontrei, o procedimento em si e as profundas consequências físicas, psicológicas e espirituais que esta experiência gerou em minha vida. Este testemunho é apresentado não para convencer, mas para documentar uma vivência que transformou minha compreensão da realidade. Introdução ao relato. Na madrugada de 17 de agosto de 2019, minha vida mudou para sempre. O que começou como uma noite comum transformou-se em um encontro com seres de outro mundo, uma experiência que desafia os limites da compreensão humana. Este documento é minha tentativa de registrar, com a maior clareza e honestidade possíveis, os eventos extraordinários que vivenciei. Antes daquela noite, eu levava uma vida normal e previsível. Jamais havia demonstrado interesse especial por fenômenos extraterrestres, nem era particularmente inclinado a acreditar em abduções alienígenas. Era, como muitos, um observador cético das histórias que ocasionalmente surgiam na mídia. Esta perspectiva mundana foi completamente transformada em questão de horas, deixando-me em um estado de profunda confusão e questionamento existencial que perdurou por meses. Compartilho este relato após 3 anos de reflexão e análise interna, buscando entender o significado de tudo o que aconteceu. Este período não foi uma escolha arbitrária. Precisei deste tempo para processar o trauma inicial, consultar especialistas discretamente e reunir coragem para enfrentar o inevitável ceticismo e ridicularização que sei que virão. Não espero convencer céticos, nem busco validação externa. Apenas sinto a necessidade profunda de documentar essa experiência que se tornou parte fundamental da minha identidade. Antes de continuar o audiolivro, se você está gostando desse relato e quer ouvir mais histórias surpreendentes como essa, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Assim você não perde os próximos audiobooks, com experiências reais e casos que a ciência ainda não consegue explicar. Durante estes 3 anos, oscilei entre momentos de certeza absoluta e períodos de dúvida devastadora. Questionei minha própria sanidade, explorei possíveis explicações psicológicas e neurológicas e examinei cada detalhe da experiência em busca de inconsistências que pudessem revelar sua natureza ilusória. No entanto, a vividez das memórias e as inexplicáveis marcas físicas que permaneceram em meu corpo continuam a confirmar a realidade do ocorrido. O objetivo deste documento é triplo. Primeiro, servir como um registro pessoal que me ajude a processar e integrar esta experiência à minha vida. Segundo, oferecer informações potencialmente valiosas para pesquisadores do fenômeno de contatos extraterrestres. E terceiro, talvez o mais importante, conectar-me com outras pessoas que possam ter passado por situações semelhantes e que, como eu, lutam para encontrar sentido no inexplicável. Escrever este relato tem sido, em si mesmo, uma jornada dolorosa. Cada palavra me força a reviver momentos de extrema vulnerabilidade e terror, mas também de fascínio e descoberta. Há aspectos desta experiência que ainda me perturbam profundamente, e outros que despertaram uma sensação de expansão da consciência que jamais imaginei possível. Este paradoxo de emoções
é parte integrante do que torna este relato tão difícil de articular e, ao mesmo tempo, tão urgente de compartilhar. Nas páginas seguintes, descreverei em detalhes o encontro inicial, a experiência dentro da nave, o procedimento cirúrgico realizado por seres não humanos e as profundas transformações que experimentei após o evento. Relatarei fenômenos físicos inexplicáveis que ocorreram em minha casa nas semanas anteriores, a sensação de ser observado que se intensificou gradualmente e as estranhas sincronicidades que parecem ter preparado o terreno para o encontro. Apresento este relato não como verdade absoluta, mas como minha verdade vivida. Uma realidade subjetiva que, embora possa parecer fantástica, é tão real para mim quanto o solo sob meus pés. O primeiro contato. Meu encontro inicial ocorreu na fazenda de meus avós em Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, região conhecida por avistamentos de OVNIs. Era aproximadamente 23h30 de uma noite clara e estrelada. Eu havia saído para uma caminhada noturna após um jantar em família, buscando um momento de solitude para contemplar o céu do cerrado, notoriamente brilhante pela ausência de poluição luminosa. Caminhava por uma trilha familiar entre o pasto e uma pequena área de mata quando notei uma luz anômala no céu. Inicialmente, pensei tratar-se de um satélite ou aeronave distante, mas a luz aumentou rapidamente de intensidade e tamanho. Em questão de segundos, o que era um ponto luminoso transformou-se em um objeto discoidal de aproximadamente 30 metros, de diâmetro, pairando silenciosamente a cerca de 50 metros de altura. As sensações físicas foram imediatas e intensas. Meu corpo inteiro formigava como se estivesse sob uma leve corrente elétrica. Senti um peso no peito e dificuldade para respirar, não por medo, mas como se a própria atmosfera tivesse se tornado mais densa. Meus cabelos se eriçaram e percebi um zumbido baixo, não exatamente audível pelos ouvidos, mas perceptível dentro da minha cabeça. Emocionalmente, experimentei uma mistura contraditória de sensações. Por um lado, um medo primitivo e paralisante tomou conta de mim. Meu instinto gritava para que eu fugisse, mas meu corpo não respondia aos comandos. Por outro lado, sentia uma curiosidade quase magnética e, mais surpreendentemente, uma sensação de reconhecimento, como se estivesse diante de algo familiar, ainda que completamente desconhecido. O tempo pareceu distorcer-se. Não sei precisar quanto tempo permaneci imóvel, observando o objeto. Poderiam ter sido minutos ou horas. A próxima memória clara que tenho é de um feixe de luz azulada emanando da parte inferior da nave, envolvendo-me completamente. Foi neste momento que perdi parcialmente a consciência, entrando em um estado de semivigília, onde as percepções tornaram-se fragmentadas e desconexas, suspeitas e sinais. Antes do evento, nos meses que antecederam meu encontro extraterrestre, experimentei uma série de fenômenos incomuns que na época atribuía ao estresse ou a coincidências, mas que agora reconheço como possíveis precursores do contato. Sonhos recorrentes por aproximadamente 3 meses antes do encontro, tive. Sonhos vívidos e recorrentes envolvendo céus noturnos, luzes estranhas e ambientes que não reconhecia. Em particular, um sonho se repetiu ao menos 5 vezes. Eu estava em uma sala circular com paredes translúcidas, deitado em uma superfície que parecia responder ao meu peso como algo vivo. Acordava sempre no mesmo ponto, quando figuras esguias entravam na sala. Fenômenos de déjà vu. Experimentei episódios intensos de déjà vu, particularmente relacionados a conversas sobre astronomia ou vida extraterrestre. Durante uma palestra sobre exoplanetas que assisti na universidade, tive a sensação avassaladora de já conhecer informações específicas antes de serem mencionadas, como se tivesse acesso prévio àquele conhecimento. Sintomas físicos inexplicáveis desenvolvi. Sensibilidade extrema a certos sons e frequências eletrônicas. Aparelhos como micro-ondas e certos tipos de lâmpadas fluorescentes causavam-me dores de cabeça lancinantes. Médicos não encontraram explicação para esses sintomas súbitos. Ocasionalmente,
acordava com pequenas marcas vermelhas perfeitamente circulares em diferentes partes do corpo, que desapareciam em questão de horas. Também notei alterações em meus padrões de sono. Frequentemente acordava precisamente às 3h33 da madrugada, sentindo-me observado. Meu relógio biológico parecia estar sendo recalibrado por alguma força externa. Comecei a sentir uma inexplicável atração por observar o céu noturno, passando horas contemplando as estrelas mesmo em noites frias, como se esperasse inconscientemente por algo. Talvez o mais perturbador tenha sido o desenvolvimento de uma sensibilidade psíquica incomum. Comecei a prever pequenos eventos cotidianos com precisão desconcertante e a sentir as emoções de pessoas próximas com uma clareza que nunca havia experimentado. Na semana anterior ao contato, tive 3 episódios em que objetos pequenos se moveram sem explicação em minha presença. Um livro que caiu da estante sem causa aparente, uma caneta que rolou sozinha sobre a mesa, um quadro que se desprendeu da parede. A abdução. Sentimentos de irrealidade. Momento da abdução foi marcado por uma profunda distorção da realidade que desafiou todos os meus parâmetros sensoriais. Quando o feixe de luz azulada me envolveu, a primeira sensação foi de desprendimento, gravitacional. Meu corpo parecia simultaneamente pesado como chumbo e leve como uma pluma. A contradição sensorial era tão intensa que meu cérebro parecia incapaz de processar o que estava acontecendo. O tempo, como o conhecemos, deixou de existir. Segundos pareciam se estender por horas, enquanto períodos que devem ter durado minutos comprimiam-se em flashes instantâneos de consciência. Esta distorção temporal não foi apenas uma percepção subjetiva, mas uma experiência física tangível, como se eu tivesse sido transportado para uma dimensão onde as leis da física operavam diferentemente. Durante a ascensão... Gostando desse conteúdo? No Oráculo Universal temos muito mais esperando por você. Confira no link abaixo. Através do feixe de luz, minha visão alternava entre claridade extrema, onde cada detalhe do ambiente ao meu redor parecia hiperdefinido, e períodos de visão túnel, onde apenas um ponto central permanecia visível. As cores adquiriram intensidades impossíveis. O azul da luz não era apenas azul, mas um espectro infinito de tonalidades que não possuem nome em nossa linguagem. Estado de consciência alterada, ao ser elevado em direção à nave, entrei em um estado mental que não era nem sono nem vigília, mas um terceiro estado de consciência para o qual não temos vocabulário adequado. Mantinha plena consciência de meu ser, mas sem as limitações habituais da percepção humana. Fragmentação da realidade. Realidade ao meu redor começou a se decompor em fragmentos, como um mosaico tridimensional, onde cada peça existia em seu próprio tempo e espaço. Podia observar simultaneamente o céu noturno acima, o solo da fazenda abaixo e o interior da nave à minha frente. Dissociação corporal. Experimentei uma separação entre minha consciência e meu corpo físico. Observava meu próprio corpo, sendo elevado como se fosse um espectador externo, ao mesmo tempo em que mantinha todas as sensações físicas da experiência. Integração à nave. Ao cruzar o limiar da nave, a sensação de irrealidade atingiu seu ápice. Minha consciência parecia fundir-se momentaneamente com a própria nave, como se esta fosse um organismo vivo, e eu tivesse sido temporariamente absorvido por sua consciência coletiva. A chegada à nave. Ao atravessar o limiar da nave, fui recebido por um ambiente que desafiava todos os conceitos terrestres de arquitetura e design. Não havia uma entrada formal ou porta como concebemos. Foi como se a própria estrutura da nave tivesse se aberto para me receber, criando uma abertura que se fechou suavemente atrás de mim, sem qualquer mecanismo visível. O interior era surpreendentemente espaçoso, contrariando a percepção externa do tamanho da nave. O ambiente principal onde me encontrei era uma sala circular com aproximadamente 15 metros de diâmetro e um teto abobadado que parecia mudar de altura conforme eu o observava. As paredes não eram exatamente sólidas, mas apresentavam uma qualidade semi-translúcida que oscilava entre opacidade e transparência, permitindo vislumbres ocasionais do espaço exterior
ou de outros compartimentos da nave. Iluminação viva A. Iluminação não provinha de fontes identificáveis. Era como se a própria atmosfera dentro da nave emitisse uma luz suave e uniforme, que respondia às necessidades do ambiente. A coloração predominante era um azul turquesa pálido, que ocasionalmente pulsava com tonalidades de púrpura ou verde-água, criando um efeito semelhante à aurora boreal em miniatura. Texturas responsivas às superfícies tinham uma qualidade tátil desconcertante. Ao toque, pareciam simultaneamente metálicas e orgânicas, lisas e frias inicialmente, mas reagindo ao contato prolongado com um leve aquecimento e uma textura que lembrava algo entre seda e pele humana. O piso parecia absorver e amortecer meus passos. A atmosfera sensorial ar dentro da nave tinha uma qualidade cristalina e densidade levemente superior à da Terra. Cada respiração parecia mais eficiente, como se o oxigênio fosse mais puro ou melhor absorvido pelos pulmões. O odor era sutil, mas distintivo, algo semelhante ao ozônio após uma tempestade, mesclado com notas que lembravam levemente eucalipto e algo metálico. O som ambiente era outro aspecto notável. Havia um zumbido baixo e rítmico, quase imperceptível, que parecia sincronizar-se com meus batimentos cardíacos após alguns minutos. Ocasionalmente, sons melódicos semelhantes a cristais tinindo ou cordas sendo dedilhadas surgiam de pontos indeterminados da nave, como se o ambiente estivesse respondendo à minha presença ou comunicando-se internamente. A temperatura era perfeitamente neutra, nem quente nem fria, criando uma sensação de conforto ambiental absoluto que eliminava qualquer consciência do próprio corpo em relação ao ambiente. Esta neutralidade térmica contribuía para a sensação de irrealidade, como se eu tivesse sido transportado para um espaço onde as sensações físicas básicas haviam sido recalibradas. O ambiente interno e biotecnologia ao interior da nave revelou-se um extraordinário híbrido entre o tecnológico e o orgânico, desafiando completamente nossa dicotomia terrestre entre natural e artificial. As estruturas que inicialmente pareciam metálicas ou sintéticas demonstravam propriedades claramente biológicas, pulsavam subtilmente, reagiam à proximidade e ao toque e aparentavam realizar processos de autorregeneração. As paredes da nave não eram estruturas inertes, mas membranas vivas que respiravam. Observei pequenas ondulações rítmicas atravessando suas superfícies em intervalos regulares, como peristaltismo em um organismo complexo. Quando me aproximava de uma parede, ela reagia sutilmente, tornando-se mais translúcida ou modificando sua coloração. Em um momento, apoiei minha mão contra uma superfície e testemunhei algo extraordinário. A parede cedeu levemente como tecido muscular, e ao remover minha mão, a impressão digital persistiu por alguns segundos antes de ser gradualmente absorvida. O que mais me impressionou foi a evidente simbiose entre os componentes biológicos e tecnológicos. Em certos pontos da nave, observei estruturas que pareciam circuitos integrados, crescendo como veias ou nervos através das superfícies. Filamentos luminescentes ramificavam-se pelas paredes em padrões que lembravam redes neurais, pulsando com energia que parecia tanto elétrica quanto bioquímica. Este conceito de nave orgânica não é inédito na ufologia ou na ficção científica. Relatos de abduções frequentemente mencionam ambientes que parecem vivos ou responsivos. Na literatura, o conceito aparece em obras como Solaris, de Stanislaw Lem, onde um planeta inteiro funciona como um organismo consciente, ou nas naves vivas da série Farscape. Contudo, testemunhar esta realidade em primeira mão foi profundamente perturbador e fascinante. Mais tarde, ao pesquisar sobre minha experiência, descobri que os biólogos chamam estes sistemas de interfaces cibernéticas organismo-máquina, a fusão perfeita entre biologia e tecnologia. Na nave, esta fusão era tão completa que se tornava impossível determinar onde terminava a máquina e começava o ser vivo. Talvez esta distinção
fosse irrelevante para a civilização que criou tal tecnologia. Uma espécie que provavelmente transcendeu nossa visão dualista da realidade. A temperatura e composição atmosférica pareciam reguladas por processos metabólicos da própria nave, como um organismo mantendo sua homeostase. Em um momento, notei uma área da parede que escurecia e depois clarificava ciclicamente, aparentemente filtrando e renovando o ar como um pulmão artificial. Comunicação com os seres após alguns minutos dentro da nave. Percebi que não estava sozinho. 3 seres entraram na sala circular através de uma abertura que parecia materializar-se momentaneamente na parede. Sua aparência física era simultaneamente familiar e profundamente alienígena. Possuía uma estrutura humanoide, cabeça, tronco, 2 braços e 2 pernas, mas as proporções e detalhes eram marcadamente diferentes dos nossos. Morfologia principal. Os seres tinham altura entre 1,60 kg e 1,70 kg, com corpos extremamente esguios e membros alongados. Suas cabeças eram desproporcionalmente grandes em relação ao corpo, com formato mais oval que a humana. A característica mais marcante eram os olhos, enormes, completamente negros, sem íris ou esclera visíveis, ocupando grande parte do rosto. Não possuíam orelhas externas visíveis, apenas pequenas aberturas onde estariam os ouvidos humanos. O nariz era praticamente inexistente, apenas 2 pequenas fendas, e a boca era uma linha fina, sem lábios aparentes. Textura e coloração. A pele tinha coloração acinzentada pálida com suaves matizes azulados sob certa iluminação. Não, era completamente lisa, como geralmente descrita em relatos de abduções. Apresentava uma textura sutil, semelhante a poros minúsculos, e em certas áreas, como as mãos, um padrão quase iridescente que lembrava escamas microscópicas. Através da pele translúcida, podia-se perceber uma rede vascular com fluido azulado claro. O ser diferenciado. Entre os 3 seres, um destacava-se significativamente. Era mais alto, aproximadamente 2 ms, e emanava uma qualidade luminosa sutil. Sua presença causava uma sensação distinta de autoridade ou maior complexidade. Este ser parecia menos sólido que os outros 2, como se sua forma física fosse uma aproximação temporária de algo muito mais complexo. Sua comunicação mental era mais estruturada e abrangente. A comunicação estabelecida com estes seres foi inteiramente telepática. Não houve sons vocalizados em nenhum momento. O processo começou com uma sensação de pressão suave na região frontal do meu cérebro, seguida por um fluxo de ideias, conceitos e imagens que se formavam diretamente em minha consciência. Esta transmissão não ocorria em português ou qualquer outro idioma humano, mas em uma linguagem de conceitos puros que meu cérebro automaticamente traduzia para palavras compreensíveis. A preparação para a cirurgia após a comunicação inicial. Os seres começaram os preparativos para o procedimento. O processo foi metódico e preciso, evidenciando um protocolo bem estabelecido que sugeria que não era a primeira vez que realizavam tal procedimento em humanos. Primeiro, fui guiado telepaticamente a deitar-me sobre uma plataforma que emergiu do chão da nave. Esta estrutura não se parecia em nada com uma mesa de cirurgia convencional. Era mais semelhante a uma superfície contornada que se ajustou perfeitamente às curvas do meu corpo no momento em que me deitei. O material tinha uma qualidade adaptativa, simultaneamente firme e acolhedora, que distribuía perfeitamente meu peso e eliminava pontos de pressão. Escaneamento completo. Um arco luminoso de energia azulada materializou-se sobre meu corpo, movendo-se lentamente da cabeça aos pés várias vezes. Durante este processo, senti uma vibração sutil percorrendo meus tecidos e órgãos internos, como se cada célula estivesse sendo individualmente examinada. Não havia equipamentos visíveis realizando este escaneamento. A própria energia parecia ser um instrumento de diagnóstico. Preparação bioquímica. Um dos seres aproximou-se com um dispositivo semelhante a uma pequena esfera cristalina que emitia vapor. Ao ser passado próximo ao meu corpo,
O vapor era absorvido pela minha pele sem contato direto. Senti um formigamento progressivo, seguido por uma sensação de leveza e dissociação parcial. Compreendi telepaticamente que esta substância ajustava minha bioquímica para compatibilidade com seus procedimentos. Campo de contenção. Um campo de energia sutil, visível apenas como uma leve distorção no ar, formou-se ao redor da plataforma. Este campo não restringia completamente os movimentos, mas criava uma resistência progressiva caso eu tentasse me mover significativamente. Era como estar imerso em um gel invisível, que permitia pequenos movimentos, mas impedia qualquer deslocamento maior. Sintonia neurológica. O ser mais alto colocou suas mãos alongadas próximas à minha cabeça, sem tocá-la. Senti uma pressão crescente no cérebro, seguida por uma sensação de expansão mental. Era como se estivessem calibrando meu sistema nervoso, ajustando sua receptividade e estabelecendo parâmetros para o procedimento. Durante este processo, experimentei breves flashes de memórias aleatórias sendo acessadas, sensações de encapsulamento ou imobilização. Após a fase preparatória, experimentei uma forma de contenção física que desafia completamente nossos conceitos terrestres de imobilização. Não havia amarras, cintos ou restrições mecânicas visíveis. Em vez disso, fui envolvido por um campo de força que me imobilizava sem aplicar pressão específica em nenhum ponto do corpo. A sensação inicial foi de afundamento gradual na plataforma, como se meu corpo estivesse sendo gentilmente absorvido por ela. Então, uma espécie de campo energético transparente, com leve coloração azulada, formou-se ao meu redor. Era visível apenas como uma sutil distorção óptica do ambiente, semelhante ao efeito de calor subindo do asfalto em dias quentes, mas tridimensional e controlado. Imobilização seletiva. Aspecto mais sofisticado deste sistema era sua seletividade. O campo não restringia todos os movimentos uniformemente, permitia pequenos ajustes de conforto, como mover levemente os dedos ou girar a cabeça alguns graus, mas impedia qualquer movimento mais amplo que pudesse interferir no procedimento. Era como se o campo entendesse a diferença entre movimentos voluntários potencialmente disruptivos e ajustes reflexivos inofensivos. Sensação fisicamente, a contenção manifestava-se como uma pressão atmosférica uniforme em todo o corpo. Não era desconfortável, mas criava uma sensação de peso aumentado, como estar submerso em água a alguns metros abaixo da superfície. Tentativas de movimentos maiores encontravam uma resistência progressiva. Quanto mais força aplicada, maior a resistência encontrada, tornando impossível romper o campo. Sustentação antigravitacional. Em certo momento, notei que meu corpo estava levemente elevado acima da plataforma, flutuando a aproximadamente 2-3 centímetros da superfície. Esta levitação controlada eliminava completamente pontos de pressão que normalmente ocorreriam durante procedimentos médicos prolongados, prevenindo úlceras de pressão ou desconforto postural. O mais notável sobre esta forma de contenção era sua integração com meu sistema nervoso. O campo parecia monitorar continuamente meus sinais neurológicos, adaptando-se instantaneamente a qualquer desconforto detectado. Quando experimentava ansiedade aumentada, o campo ajustava sutilmente sua pressão, produzindo um efeito calmante, semelhante a um abraço firme, mas gentil. Esta responsividade criava uma sensação desconcertante de estar sendo contido por algo inteligente e empático. Instrumentos estranhos. Durante o procedimento, fui exposto a uma variedade de instrumentos cuja função e princípio de operação transcendiam completamente o paradigma tecnológico humano. Nenhum deles se assemelhava remotamente aos instrumentos cirúrgicos terrestres. Não havia bisturis, pinças, grampos ou qualquer ferramenta mecânica reconhecível. Os instrumentos pareciam ser manifestações temporárias de energia e matéria, gerados conforme a necessidade e depois reabsorvidos. Muitos aparentavam estar em um estado indeterminado entre sólido e energético, com propriedades de ambos. A maioria emitia sua própria luz,
em tonalidades predominantemente azuis, verdes e violetas, que variavam de intensidade em padrões rítmicos. Sondas luminosas, filamentos de luz condensada, finos como fios de cabelo, mas rígidos como metal, que os seres manipulavam com precisão extrema. Estes filamentos podiam penetrar tecidos sem causar trauma aparente ou sangramento. Quando inseridos no corpo, tornavam-se parcialmente transparentes, permitindo visualizar estruturas internas iluminadas por sua própria luz. Esferas cristalinas, pequenos orbes translúcidos, com núcleos pulsantes que levitavam sobre áreas específicas do meu corpo. Pareciam analisar e manipular o campo energético corporal antes de qualquer intervenção física. Quando ativados para um propósito específico, fragmentavam-se temporariamente em padrões geométricos complexos antes de reconsolidarem. Dispositivo de manipulação celular, o instrumento mais impressionante, assemelhava-se a uma nuvem luminosa controlada que pairava sobre a área de intervenção. Esta nuvem era composta por milhares de partículas microscópicas coordenadas que pareciam realizar modificações no nível celular ou molecular. As partículas reorganizavam-se constantemente em resposta a comandos telepáticos. O procedimento cirúrgico em si, procedimento cirúrgico, começou aproximadamente 30 minutos após minha chegada à nave. Embora estivesse consciente durante todo o processo, minha percepção foi afetada pelo estado alterado de consciência, tornando a sequência exata dos eventos difícil de reconstruir com precisão absoluta. A intervenção principal concentrou-se em 3 áreas específicas do meu corpo: a região frontal do cérebro, particularmente a área correspondente à glândula pineal e ao córtex pré-frontal, a base da coluna vertebral, região sacral, e uma área específica do abdômen superior, na proximidade do plexo solar. Fase inicial. Acesso cerebral ao procedimento começou na região craniana. Sem qualquer incisão visível, um dos filamentos luminosos penetrou diretamente através do osso frontal. Senti uma pressão leve, seguida por uma sensação de expansão dentro do crânio. Através da transparência parcial do filamento, pude ver estruturas cerebrais iluminadas internamente. Os seres pareciam estar instalando ou ativando algo próximo à glândula pineal. Percebi uma intensificação de luz nessa região específica e experimentei breves flashes de percepções multidimensionais durante esta fase. Fase intermediária. Coluna vertebral. A intervenção moveu-se para a base da minha coluna. Uma esfera cristalina posicionou-se sobre essa área e emitiu um campo energético que tornava meus tecidos parcialmente translúcidos. Observei com fascínio, horrorizado, enquanto minhas próprias vértebras e medula espinhal tornavam-se visíveis através da pele. Os seres inseriram 3 filamentos luminosos em pontos específicos da medula, criando o que parecia ser uma rede energética ascendente pela coluna. Durante este processo, experimentei intensas ondas de energia subindo pela coluna até o cérebro, acompanhadas de sensações de calor e frio alternados. Fase final. Intervenção abdominal. Última fase focou-se no plexo solar. O dispositivo de nuvem particulada foi empregado, criando um campo circular sobre meu abdômen. Através deste campo, meus órgãos internos tornaram-se parcialmente visíveis. Os seres manipularam o que parecia ser uma estrutura energética complexa, sobreposta aos meus órgãos físicos, algo como uma rede de luz que interpenetrava meus sistemas digestivo e endócrino. Esta manipulação produziu sensações de vibração intensa e um calor que irradiava do centro do corpo para as extremidades. No Oráculo Universal, você encontra audiolivros para resolver problemas reais da sua vida. Quer saber mais? O link está na descrição. Ausência ou presença de dor. Um dos aspectos mais extraordinários da experiência cirúrgica foi a complexa relação com a dor, ou mais precisamente, sua transformação radical em algo que desafia nossas categorias sensoriais convencionais. O procedimento não foi exatamente indolor, mas a sensação experimentada transcendia completamente nossa compreensão binária de dor versus ausência de dor. Inicialmente,
Esperava sentir dor aguda quando os instrumentos penetraram meu corpo, especialmente durante a fase de intervenção cerebral. Em vez disso, experimentei um fenômeno sensorial que posso descrever apenas como dor informacional. Uma sensação intensa que carregava significado e comunicação em vez de trauma e sofrimento. Consciência, expandida da dor enquanto em. Nossa experiência normal à dor é um sinal de alerta para evitar dano. Durante o procedimento, experimentei a dor como um espectro perceptivo expandido. Podia sentir estruturas e processos internos normalmente inacessíveis à consciência. Era como se a dor tivesse sido reprogramada para transmitir informação detalhada em vez de sofrimento. Transmutação. Sensorial sensações, que inicialmente registravam-se como dolorosas, rapidamente transformavam-se em outras modalidades perceptivas, visuais, auditivas ou conceituais. Por exemplo, quando os filamentos penetraram meu cérebro, a sensação inicial de invasão transformou-se em padrões geométricos coloridos e depois em compreensões conceituais diretas sobre o próprio procedimento. Dissociação direcionada diferente. Da anestesia convencional que simplesmente bloqueia sinais de dor, experimentei uma dissociação precisa e seletiva. Mantinha plena consciência e sensibilidade, mas havia uma separação entre a sensação física e o componente emocional avaliativo da dor. Podia sentir plenamente sem sofrer. Modulação. Ondulatória. As sensações durante o procedimento pareciam seguir padrões ondulatórios, intensificando-se e depois recuando em ciclos previsíveis. Esta ritmicidade tornava mesmo as sensações mais intensas toleráveis, pois havia sempre a certeza de que diminuiriam em breve, criando uma relação de confiança com o próprio processo sensorial. Alterações de consciência. Durante o procedimento. Durante o procedimento cirúrgico, minha consciência experimentou estados de alteração profunda que transcendiam qualquer experiência anterior, incluindo aquelas induzidas por meditação profunda ou substâncias psicoativas. Estas alterações não pareciam ser meros efeitos colaterais do procedimento, mas componentes intencionais e necessários da intervenção. A primeira alteração significativa ocorreu imediatamente após o início da fase cerebral. Experimentei o que só posso descrever como uma expansão dimensional da consciência. Minha percepção desacoplou-se das limitações espaciais normais. Podia ver, simultaneamente, de múltiplos ângulos, incluindo perspectivas impossíveis, como de dentro dos meus próprios órgãos ou de pontos elevados na sala. Em certos momentos, especialmente durante a intervenção na glândula pineal, experimentei fragmentos de memórias que não reconhecia como minhas. Estas pareciam ser recordações, celulares ou genéticas, algumas possivelmente relacionadas a ancestrais distantes, outras aparentemente não humanas ou pré-humanas. Vislumbrei brevemente paisagens alienígenas, estruturas arquitetônicas impossíveis e seres que não se assemelhavam a nada conhecido na Terra. Houve períodos de completa dissolução do ego, estados onde a noção de eu, como entidade, separada temporariamente, desaparecia. Nestes momentos, experimentava uma identificação total com o ambiente, os seres e mesmo com o próprio procedimento. A distinção entre aquele que experimenta e aquilo que é experimentado dissolvia-se, completamente consciência. Fragmentada durante certas fases, minha consciência parecia dividir-se em múltiplos fluxos simultâneos. Uma parte observava clinicamente o procedimento. Outra processava informações telepáticas dos seres, enquanto uma terceira revivia memórias pessoais aparentemente selecionadas pelos seres. Estas correntes de consciência operavam independentemente, mas permaneciam de alguma forma integradas em uma metaconsciência abrangente. Percepção ampliada do tempo, experimentei períodos onde o tempo parecia desdobrar-se em múltiplas direções simultaneamente. Podia perceber eventos não em sequência linear, mas como totalidades temporais completas. Por exemplo, ao observar um dos seres manipulando um instrumento, percebia simultaneamente a intenção inicial, a ação presente e o resultado futuro,
como aspectos coexistentes de um único evento atemporal. Sentimentos. Durante e após a cirurgia, o espectro emocional experimentado durante e após o procedimento extraterrestre foi extraordinariamente complexo e, em muitos aspectos, paradoxal. Estas emoções frequentemente transcendiam categorias humanas convencionais, combinando-se em estados para os quais nossa linguagem tem poucos referenciais precisos. Medo. Transmutado, inicialmente, experimentei terror profundo, uma reação instintiva, de sobrevivência diante do desconhecido absoluto. Contudo, este medo evoluiu gradualmente para algo diferente. Uma espécie de reverência existencial, um temor sagrado semelhante ao que textos religiosos descrevem como temor a Deus. Esta emoção continha tanto o reconhecimento da minha vulnerabilidade extrema, quanto uma aceitação profunda dela. Curiosidade. Transcendental apesar da situação potencialmente traumática, mantive uma curiosidade intensa que às vezes sobrepujava o medo. Esta não era meramente curiosidade intelectual, mas uma sede profunda de compreensão que parecia operar em nível celular. Cada nova sensação ou percepção era recebida com uma receptividade que surpreendia até a mim mesmo. Paz. Não ordinária. Durante os momentos mais intensos do procedimento, experimentei estados de serenidade que pareciam independentes das circunstâncias externas. Esta paz não era resultado de resignação ou dissociação, mas uma qualidade primordial de consciência que emergia quando as camadas habituais de resistência dissolviam-se. Um dos aspectos mais notáveis foi a neutralidade emocional que ocasionalmente experimentava, períodos onde observava o procedimento sem qualquer coloração emocional, como se estivesse testemunhando um fenômeno natural, como uma tempestade ou um nascer do sol. Esta neutralidade não era fria ou dissociada, mas extraordinariamente lúcida e presente. Após o procedimento, quando o campo de contenção foi gradualmente dissipado, experimentei uma cascata de emoções em rápida sucessão. Primeiro, alívio intenso e gratidão por ter sobrevivido à experiência. Este foi rapidamente seguido por uma sensação avassaladora de renascimento, como se algum aspecto fundamental de minha identidade tivesse sido transformado irreversivelmente. Nos dias e semanas seguintes, notei mudanças significativas em minha paisagem emocional habitual. Emoções que anteriormente me dominavam pareciam mais distantes e observáveis, como se eu tivesse adquirido uma camada adicional de metaconsciência. Medos antigos, especialmente relacionados à morte e ao desconhecido, diminuíram significativamente. Em contrapartida, experimentei episódios de uma forma peculiar de melancolia cósmica, uma nostalgia por algo que não podia nomear ou localizar em minha história pessoal. Possíveis objetivos da cirurgia. Nos 3 anos desde o procedimento, tenho refletido intensamente sobre seus possíveis propósitos. Embora os seres não tenham comunicado explicitamente seus objetivos completos, combinando fragmentos de comunicação telepática com observações diretas e subsequentes mudanças físicas e mentais, posso formular algumas hipóteses sobre o que foi realizado e por quê. Coleta biológica em diversos momentos, observei os seres extraindo pequenas amostras de tecido e fluidos corporais. Estas coletas foram realizadas com extraordinária precisão, sem danos colaterais perceptíveis. As amostras incluíam fragmentos de tecido cerebral, medula espinhal e o que pareciam ser células-tronco da região abdominal. Isto sugere um interesse em nossa composição biológica, possivelmente para estudos comparativos ou para compreender adaptações genéticas específicas aos humanos. Implantação de dispositivos. Durante a intervenção cerebral, observei claramente a inserção de algo extremamente pequeno próximo à glândula pineal. Este implante não parecia ser um dispositivo mecânico convencional, mas uma estrutura cristalina quase orgânica que parecia integrar-se perfeitamente ao tecido circundante. Sua função poderia ser monitoramento contínuo, facilitação de comunicação futura ou modulação de certas funções cerebrais
relacionadas à percepção e consciência. Modificação neurológica. A intervenção na coluna vertebral parece ter estabelecido ou ativado canais energéticos que conectam vários centros neurais. Desde o procedimento, tenho experimentado ocasionalmente sensações incomuns de energia, subindo pela coluna, particularmente durante estados meditativos. Estas modificações podem ter visado expandir minha capacidade perceptiva ou facilitar experiências de consciência não ordinária. Cura ou otimização. Curiosamente, várias condições médicas pré-existentes melhoraram significativamente após o procedimento. Uma inflamação crônica intestinal desapareceu completamente e minhas alergias sazonais diminuíram dramaticamente. Isto sugere que parte da intervenção pode ter tido propósitos benéficos de cura ou otimização fisiológica, possivelmente como pagamento pela participação involuntária ou para assegurar minha função contínua como sujeito de estudo. Expansão de consciência. Mudança mais significativa pós-procedimento foi a expansão de minha capacidade de acessar estados alterados de consciência. Meditações que anteriormente exigiam horas de prática, agora são acessíveis em minutos. Tenho experimentado estados de consciência que correspondem às descrições de experiências místicas em várias tradições espirituais. Isto sugere que um objetivo central pode ter sido a modificação deliberada de minha capacidade de transcender limitações perceptivas normais. Memórias do período. Abordo embora o procedimento cirúrgico seja a memória mais vívida e coerente. De meu tempo na nave, recordo fragmentos de outras experiências e ambientes que parecem ter ocorrido antes ou depois da intervenção principal. Estas memórias têm qualidade onírica e descontínua, aparecendo em minha consciência como flashes isolados ou sequências breves, frequentemente desencadeadas por gatilhos específicos, como certos sons ou qualidades de luz. A sala de observação, recordo, um ambiente circular com paredes completamente transparentes, permitindo visão panorâmica do espaço exterior e da terra abaixo. Nesta sala, estruturas flutuantes semelhantes a telas ou projeções holográficas exibiam o que pareciam ser dados topográficos e atmosféricos de regiões específicas do planeta. Os seres observavam estas projeções com atenção particular a padrões climáticos e concentrações de luzes urbanas. O jardim-laboratório tenho memórias fragmentadas de um espaço que combinava características de jardim botânico e laboratório. Continha espécimes de plantas que não reconheci, algumas com anatomias impossíveis para a vida vegetal terrestre. Estas plantas cresciam em recipientes cristalinos, com líquidos coloridos em vez de solo. Seres moviam-se entre estas plantas, realizando o que pareciam ser medições ou coletas, usando instrumentos que interagiam com a luz emitida pelos próprios vegetais. Os corredores transitórios. Lembro-me de ser transportado através de longos corredores curvos, com pisos parcialmente transparentes. Através destas superfícies, podia-se vislumbrar o que pareciam ser outros níveis da nave, contendo equipamentos e estruturas incompreensíveis. A iluminação nestes corredores pulsava suavemente, como se seguisse algum ritmo biológico da própria nave. Em certos pontos, o corredor bifurcava-se em múltiplos caminhos, sem indicações visíveis de direção. A percepção temporal durante meu período a bordo era radicalmente não linear. Certos momentos pareciam estender-se indefinidamente, enquanto longos períodos comprimiam-se em instantes de consciência. Esta distorção temporal era mais pronunciada durante transições entre diferentes ambientes da nave, criando a sensação de que os espaços existiam em diferentes bolhas de tempo com leis físicas ligeiramente diferentes. Particularmente, perturbadora é uma memória recorrente de observar a Terra de grande altitude ou possivelmente do espaço próximo. Nesta memória, a nave parecia estacionária enquanto o planeta girava lentamente abaixo. A visão evocava simultaneamente sensações de maravilhamento e profunda nostalgia, como se estivesse observando meu lar a partir de uma distância não apenas física,
mas existencial. Contato com outros humanos ou entidades na nave durante meu período a bordo da nave, além dos 3 seres principais que conduziram o procedimento cirúrgico. Tive breves encontros ou vislumbres de outras entidades cuja natureza e propósito permanecem enigmáticos. Estas interações variaram de observações distantes a comunicações limitadas, cada uma adicionando camadas de complexidade à experiência. O encontro mais significativo ocorreu em um momento que acredito ter sido após o procedimento principal. Fui levado para uma sala adjacente, onde vi 3 outros seres humanos. 2 mulheres e um homem, todos aparentando entre 30 e 40 anos, estavam em diferentes estágios de consciência. O homem e uma das mulheres pareciam sedados ou em transe profundo, deitados em plataformas semelhantes à que eu ocupara. A segunda mulher estava sentada, aparentemente consciente, mas em estado de extrema passividade. Tentei estabelecer contato visual com a mulher consciente e, por um breve momento, nossos olhares se encontraram. Neste instante, experimentei uma forma de comunicação não verbal, não exatamente telepática, como com os seres alienígenas, mas uma transmissão direta de emoções e fragmentos de memória. Recebi impressões de que ela havia passado por experiências repetidas de abdução ao longo de vários anos, e que considerava os seres como uma espécie de guardiões ou mentores. Esta interação foi interrompida rapidamente quando um dos seres entrou na sala e pareceu notar nossa comunicação. Imediatamente senti uma intervenção telepática que bloqueou o contato, seguida por uma sensação de entorpecimento mental que impediu tentativas adicionais de comunicação. Fui então removido deste ambiente e retornado à sala principal. Em outro momento, observei brevemente o que pareciam ser entidades não físicas ou semifísicas movendo-se através das paredes da nave. Estas manifestavam-se como formas luminosas que pareciam não ter anatomia definida, mas como campos organizados de energia com variações de densidade e cor. Emitiam vibrações que eram percebidas mais como sensações que como sons audíveis. Os seres principais pareciam interagir com estas entidades de maneira que sugeria colaboração ou troca de informações. O retorno ao ambiente original. Processo de retorno à Terra foi tão desorientador quanto a abdução inicial, caracterizado por transições abruptas de consciência e percepção fragmentada. Minha última memória clara dentro da nave foi de estar novamente na sala circular principal, onde o ser mais alto colocou suas mãos alongadas próximas à minha cabeça, induzindo uma sensação de forte pressão craniana seguida por um escurecimento gradual da consciência. A próxima coisa que registrei foi uma sensação de movimento descendente através do mesmo feixe de luz azulada que me havia elevado inicialmente. A sensação de suspensão antigravitacional era idêntica, mas experimentada em reverso. Durante esta descida, minha consciência oscilava entre claridade momentânea e períodos de completa escuridão mental, como se meu cérebro estivesse sendo ligado e desligado intermitentemente. Reintegração física. Ao tocar o solo, experimentei uma sensação de peso repentino e esmagador, como se minha massa corporal tivesse aumentado significativamente. Meus músculos e articulações protestaram com dor aguda, e respirar exigia esforço consciente. Esta reação sugere que meu corpo havia se adaptado temporariamente a condições físicas diferentes na nave, e estava agora readaptando-se abruptamente à gravidade e atmosfera terrestres. Dissonância. Temporal, meu relógio indicava 3:17 da manhã, aproximadamente 3,5 horas após o momento que recordava ter visto a nave pela primeira vez. Esta discrepância temporal não correspondia à extensão subjetiva da experiência, que parecia ter durado pelo menos 10-12 horas. Posteriormente, descobri que era uma noite diferente. Eu havia estado ausente por quase 27 horas, embora minha família não tivesse notado devido a uma aparente manipulação de suas percepções e memórias. Desorientação espacial. Embora tenha sido devolvido ao mesmo campo da fazenda de onde fui abduzido,
Inicialmente, não reconheci o ambiente. Formas e distâncias familiares pareciam distorcidas, cores pareciam excessivamente vibrantes ou completamente desaturadas em alternância, e a perspectiva visual parecia instável. Esta desorientação espacial persistiu por aproximadamente 30 minutos antes de gradualmente normalizar-se. Compressão de memória. Nas primeiras horas após o retorno, minhas memórias da experiência eram extraordinariamente vívidas e detalhadas. Podia recordar conversas telepáticas palavra por palavra e visualizar claramente cada ambiente da nave. No entanto, ao longo das 48 horas seguintes, estas memórias começaram a comprimir-se. Detalhes específicos tornaram-se nebulosos, sequências temporais confundiram-se, e certas partes da experiência tornaram-se completamente inacessíveis, como se arquivadas em áreas do cérebro sem acesso consciente. Sintomas pós-experiência. Nas semanas e meses seguintes ao evento, experimentei uma constelação de alterações físicas, mentais e perceptivas que não podem ser facilmente explicadas por condições médicas conhecidas ou fatores psicológicos convencionais. Estes sintomas evoluíram ao longo do tempo, alguns diminuindo enquanto outros se intensificaram ou transformaram-se em novas manifestações. As alterações físicas foram as primeiras a se manifestar. Nas 72 horas iniciais após o retorno, experimentei extrema sensibilidade à luz e som, náuseas intermitentes não relacionadas à alimentação e episódios de tremores finos nas extremidades que duravam 10-15 minutos. Mais notavelmente, meu padrão de sono alterou-se drasticamente. Passei a necessitar de apenas 4-5 horas de sono por noite, sem fadiga aparente, um padrão que persiste até hoje. Marcas e alterações dérmicas também foram significativas. Além das marcas iniciais já mencionadas, desenvolvi temporariamente uma erupção cutânea, geometricamente padronizada no abdômen inferior que formava hexágonos perfeitos. Esta manifestação durou aproximadamente 2 semanas antes de desvanecer completamente. Ocasionalmente, sob certos tipos de iluminação, particularmente luz ultravioleta, linhas finas tornam-se visíveis em meus braços e tórax, formando padrões que lembram circuitos impressos. Sensibilidade eletromagnética. Desenvolvi uma sensibilidade extrema a campos eletromagnéticos. Consigo sentir aparelhos elétricos, mesmo quando desligados, mas conectados à tomada. Próximo a transformadores ou linhas de alta tensão, experimento zumbidos auditivos e formigamentos na pele. Esta sensibilidade tem utilidade prática. Frequentemente identifico problemas elétricos em residências antes que se manifestem como falhas. Sinestesia. Adquirida. Desenvolvi formas de sinestesia que não possuía anteriormente. Certos sons evocam sensações táteis específicas e alguns sabores produzem padrões visuais geométricos no campo perceptivo. Particularmente notável é uma associação entre frequências de rádio e sensações gustativas. Estática de rádio produz um gosto metálico distintivo. Alterações cognitivas. Minhas capacidades matemáticas e espaciais melhoraram significativamente. Consigo realizar cálculos complexos mentalmente com facilidade incomum e visualizar rotações tridimensionais de objetos com precisão notável. Simultaneamente, experimento ocasionais dificuldades com tarefas linguísticas simples, como nomear objetos cotidianos, impacto no cotidiano e relações pessoais. Impacto da experiência extraterrestre em minha vida cotidiana e relações interpessoais tem sido profundo e multifacetado. Navegar o mundo após tal evento representa um desafio existencial único. Como integrar uma experiência tão radicalmente fora do consenso da realidade compartilhada, sem sacrificar conexões humanas essenciais ou estabilidade psicológica? Decisão de compartilhar ou não a experiência tornou-se um dilema constante. Inicialmente, movido pela necessidade de validação e compreensão, compartilhei aspectos da experiência com familiares próximos. As reações variaram drasticamente, desde preocupação genuína até ceticismo educado, e, em alguns casos,
rejeição completa acompanhada de sugestões de ajuda psiquiátrica. Estas respostas, embora compreensíveis, criaram uma sensação de isolamento profundo. Vida dupla desenvolvi, o que só posso descrever como uma identidade compartimentalizada. Mantenho uma fachada de normalidade em contextos profissionais e sociais mais amplos, reservando a expressão e exploração de minha experiência para círculos extremamente restritos. Esta duplicidade, embora necessária para funcionamento social, gera tensão psicológica constante, a sensação de nunca ser completamente conhecido ou compreendido. Transformação de relacionamentos. Relacionamentos existentes reconfiguraram-se em torno da experiência, mesmo quando não explicitamente discutida. Amizades superficiais tornaram-se insustentáveis diante da magnitude do que vivi. Relacionamentos mais profundos ou transformaram-se para acomodar esta nova realidade, ou, gradualmente, dissolveram-se. Familiares que inicialmente rejeitaram meu relato posteriormente desenvolveram curiosidade cautelosa, criando novas bases para a conexão. Novas comunidades. Necessidade de encontrar outros com experiências similares levou-me a comunidades de pesquisa ufológica e grupos de apoio a contatados. Nestas comunidades, encontrei tanto conforto quanto desafios adicionais. Embora reconfortante não ser o único, descobri que mesmo entre aqueles com experiências similares, existem divisões significativas de interpretação e significado. Hipersensibilidade. Social desenvolvi uma sensibilidade aguçada às motivações e estados emocionais subjacentes de outros, possivelmente resultado de modificações cerebrais ou simplesmente consequência de viver com um segredo significativo. Esta percepção aumentada frequentemente torna interações sociais intensas e potencialmente exaustivas, levando a períodos necessários de isolamento para recuperação. Explicações científicas e psiquiátricas antes de abraçar completamente a hipótese extraterrestre. Explorei rigorosamente explicações convencionais para minha experiência. Este processo de investigação científica e autoexame foi essencial para minha integração psicológica do evento e para estabelecer minha própria compreensão do que realmente aconteceu. As explicações psiquiátricas convencionais para experiências de abdução incluem paralisia do sono, alucinações hipnagógicas, hipnopômpicas, falsa memória e vários transtornos dissociativos. Consultei 3 profissionais de saúde mental após o evento, incluindo um psiquiatra especializado em estados alterados de consciência. Embora respeitando suas perspectivas, encontrei limitações significativas em cada explicação convencional quando aplicada ao meu caso específico. A hipótese da paralisia do sono, frequentemente citada para explicar abduções, apresenta inconsistências críticas com meu caso. Embora a paralisia do sono tipicamente ocorra ao adormecer ou despertar em um ambiente conhecido, geralmente a cama, minha experiência começou enquanto caminhava ativamente ao ar livre. A paralisia do sono raramente produz narrativas consistentes e complexas com duração prolongada, nem explica as marcas físicas documentadas após o evento. Alucinações hipnagógicas, hipnopômpicas, experimentadas durante transições do sono, podem produzir visões vívidas de entidades e sensações de presença, mas tipicamente duram segundos a minutos, não horas. Também não explicam a consistência interna da narrativa, as alterações fisiológicas persistentes ou o tempo perdido, documentado por testemunhas. A teoria da falsa memória propõe que sugestões externas ou autossugestão podem criar memórias de eventos que nunca ocorreram. Contudo, esta teoria enfrenta dificuldades ao explicar a especificidade técnica de detalhes que estavam além de meu conhecimento prévio, particularmente relacionados à biotecnologia descrita. Também não explica adequadamente as consistências entre meu relato e outros documentados antes de minha exposição à literatura de abdução. A teoria do corpo cósmico, durante minha busca por modelos explicativos que pudessem acomodar minha experiência,
encontrei a fascinante teoria da navete e o conceito associado do corpo cósmico, originalmente desenvolvidos pelo pesquisador francês Jean-Pierre Petit e posteriormente expandidos por outros investigadores do fenômeno UFO. Esta perspectiva oferece um paradigma alternativo para compreender aspectos de minha experiência que permanecem inexplicáveis nos modelos convencionais. A teoria da navete propõe que seres inteligentes podem ter desenvolvido tecnologia para navegar não apenas através do espaço físico, mas também através de dimensões de consciência. Neste modelo, o que experimentamos como abdução física poderia representar uma interação mais complexa envolvendo múltiplos níveis de realidade simultaneamente. Esta teoria postula uma dualidade fundamental entre o corpo físico e o que é chamado de corpo cósmico ou corpo sutil, um aspecto não físico da consciência humana que pode ser temporariamente desacoplado do veículo biológico. Consciência multidimensional. A teoria propõe que a consciência humana existe simultaneamente em múltiplos planos ou dimensões, apenas um dos quais corresponde à realidade física consensual. Os outros planos, normalmente inacessíveis durante a consciência ordinária, podem tornar-se acessíveis durante experiências extraordinárias, como contatos extraterrestres, experiências de quase morte ou estados místicos profundos. Tecnologia. De ponte dimensional, os seres que encontrei poderiam possuir tecnologia que funciona como ponte entre diferentes planos dimensionais, permitindo-lhes interagir simultaneamente com nossos corpos físicos e nossos corpos cósmicos. Isto explicaria a sensação de estar simultaneamente presente na nave e consciente de meu corpo físico, bem como a percepção de múltiplas camadas de realidade durante o procedimento. Interface. Consciência-matéria. A teoria sugere que estes seres compreendem e podem manipular a interface entre consciência e matéria, de maneiras que nossa ciência atual apenas começa a explorar. Os procedimentos realizados poderiam ter afetado não apenas meu corpo físico, mas também estruturas energéticas ou informacionais que conectam o físico ao não físico, explicando as alterações persistentes em estados de consciência e percepção. Acesso à memória transindividual. Os vislumbres de memórias que não pareciam ser minhas durante o procedimento poderiam representar acesso temporário a um campo de memória transpessoal ou coletiva, algo semelhante ao conceito junguiano de inconsciente coletivo, mas compreendido como um campo informacional real, acessível sob certas condições de consciência alterada. Aqui no Oráculo Universal, aprender faz parte do dia a dia. Quer mais? Link na descrição. Implicações filosóficas e espirituais, mais significativas que as marcas físicas ou os sintomas persistentes, são as profundas transformações filosóficas e espirituais que emergiram de minha experiência de contato. O encontro não apenas alterou minha compreensão sobre a possibilidade de vida extraterrestre, mas fundamentalmente reestruturou minha percepção da realidade, consciência e propósito existencial. Antes do encontro, minha visão de mundo era predominantemente materialista e secular. Embora não hostil à espiritualidade, eu a via principalmente como construção cultural ou psicológica, útil para muitos, mas não fundamentada em realidade objetiva. A experiência na nave forçou uma reconsideração radical desta perspectiva, revelando dimensões da realidade que não podem ser adequadamente explicadas dentro do paradigma materialista. Consciência fundamental. A experiência mais transformadora durante o procedimento foi a dissolução temporária das fronteiras do ego, revelando o que parecia ser uma consciência subjacente universal. Esta experiência não era meramente conceitual, mas diretamente percebida. Um conhecimento incorporado de que a consciência não é um epifenômeno emergente da matéria, mas possivelmente um aspecto fundamental da realidade em si. Esta inversão ontológica transformou minha compreensão da relação entre mente e matéria. Propósito cósmico. Emergiu uma sensação persistente de significado e intencionalidade subjacentes à existência. Não uma teleologia simplista,
com objetivos predeterminados, mas um sentido de que o universo não é acidental ou aleatório, que a evolução da consciência, tanto humana quanto não humana, representa um aspecto significativo do desdobramento cósmico. Esta percepção manifesta-se como sensação constante de participação em algo maior que transcende minha vida individual. Interconexão profunda. A experiência catalisou uma percepção intensificada da interconexão de todos os sistemas vivos. Esta não é apenas uma compreensão intelectual de interdependência ecológica, mas uma percepção direta da teia relacional que conecta todas as formas de vida. Esta perspectiva manifestou-se como sensibilidade aumentada ao sofrimento de outros seres e um sentido de responsabilidade ética que transcende fronteiras convencionais de espécie, nação ou tempo. Evolução. Multidimensional. Desenvolvi uma compreensão da evolução que transcende o puramente biológico, incorporando dimensões de consciência e complexidade informacional. Nesta visão expandida, a evolução opera não apenas através de seleção natural no domínio físico, mas também através do desenvolvimento e refinamento de capacidades perceptivas e estados de consciência. Esta perspectiva recontextualiza o lugar humano no cosmos como participante em um processo evolutivo multidimensional. Consequências de longo prazo. 3 anos após o encontro extraterrestre, identifico transformações duradouras em minha fisiologia, cognição e perspectiva existencial. As alterações físicas são objetivamente verificáveis. O objeto esférico próximo à glândula pineal permanece presente. Meu padrão de sono mudou drasticamente. Funciono bem com apenas 4-5 horas diárias, sem fadiga. Periodicamente, sob certa iluminação, os padrões de circuito ainda são visíveis, na pele. Desenvolvimentos neurológicos surgiram progressivamente. Aos 18 meses após o evento, comecei a experimentar sinestesia matemática, visualizando soluções para problemas complexos, como estruturas geométricas coloridas. Esta habilidade apareceu espontaneamente durante um desafio de programação, e desde então tornou-se mais refinada. A sensibilidade eletromagnética evoluiu para uma capacidade perceptiva precisa. Consigo detectar campos eletromagnéticos com suficiente acuidade para identificar equipamentos através de paredes ou localizar cabos elétricos ocultos. Esta habilidade tem aplicações práticas. Frequentemente ajudo amigos a diagnosticar problemas elétricos. Os episódios de tempo perdido persistem, mas seguem padrões mais previsíveis, ocorrendo durante fenômenos astronômicos específicos. Durante estes períodos, pessoas relatam que pareço consciente, mas diferente, usando o vocabulário incomum e demonstrando conhecimentos técnicos que normalmente não possuo. Meses após o evento, desenvolvimento de hipersensibilidade auditiva seletiva, visualização tridimensional aprimorada e comunicação telepática limitada com animais. 12. Meses após o evento, conexão com os seres via sonhos estruturados, habilidades precognitivas limitadas para eventos geofísicos e tolerância incomum a temperaturas extremas. Meses após o evento, capacidade de induzir estados alterados de consciência voluntariamente, clareza olfativa extraordinária e primeira, experiência de consciência compartilhada, tem 6. Meses após o evento, presente, integração de habilidades em sistema coerente de percepção expandida, alternância entre diferentes modos perceptivos, influência limitada sobre sistemas eletrônicos e resistência incomum a patógenos. O valor da memória e do registro documentar esta experiência extraordinária tornou-se um imperativo pessoal que transcende a mera catarse ou autoexpressão. Registrar detalhadamente cada aspecto do encontro e suas consequências contínuas serve múltiplos propósitos psicológicos, científicos e possivelmente históricos, que se entrelaçam na criação de um testemunho cuidadosamente preservado para o futuro. O processo de documentação começou imediatamente após meu retorno,
quando as memórias ainda possuíam claridade excepcional. Preenchi dezenas de páginas com descrições detalhadas, complementadas por desenhos meticulosos dos seres, instrumentos e ambientes da nave. Fotografei e cataloguei as marcas físicas antes que desvanecessem. Gradualmente, esta documentação inicial evoluiu para um arquivo abrangente, incluindo gravações de áudio de relatos verbais, amostras de escrita automática produzidas durante estados alterados e registros sistemáticos de sonhos, episódios de tempo perdido e manifestações de habilidades incomuns. Preservação contra o esquecimento A. Documentação meticulosa. Serve como salvaguarda contra o processo de erosão da memória que percebi começar quase imediatamente após o retorno. Certas facetas da experiência, particularmente relacionadas a conhecimentos técnicos ou cosmológicos transmitidos telepaticamente, começaram a desvanecer rapidamente, como se fossem deliberadamente suprimidas ou simplesmente incompatíveis com o cérebro humano. Escrever e revisar regularmente estes registros ajuda a preservar detalhes que, de outra forma, teriam se perdido completamente. Coerência, narrativa e integração. Ato de transformar experiências fragmentadas em narrativa coerente tem valor terapêutico profundo. Estudos sobre trauma demonstram que organizar experiências perturbadoras em estruturas narrativas compreensíveis facilita a integração psicológica. Este processo não apenas ajudou a preservar minha estabilidade mental diante de uma experiência que desafiava fundamentalmente minha realidade, mas também permitiu que extraísse significados e padrões que não eram imediatamente evidentes na experiência bruta. Evidência futura mantenho consciência aguda de que esta documentação pode eventualmente servir como evidência em um contexto mais amplo de reconhecimento do fenômeno UFO-contato. Com a crescente legitimação do estudo de fenômenos aéreos não identificados por instituições governamentais e científicas, registros detalhados e consistentes de experiências de contato podem contribuir para uma compreensão mais completa do fenômeno. A precisão e consistência interna desta documentação pode ser vital para sua credibilidade futura. Possíveis desdobramentos para a humanidade. Ao refletir sobre minha experiência no contexto da evolução humana, surgem considerações sobre os possíveis significados do contato extraterrestre para nossa espécie. Se esta experiência representa parte de um programa mais amplo de interação com inteligências não humanas, quais seriam as implicações para nossa civilização? As comunicações telepáticas durante meu tempo na nave, junto com insights posteriores, sugerem diversos cenários, alguns inquietantes, outros transformadores. Apresento estas possibilidades não como profecia, mas como reflexões baseadas em uma experiência profundamente pessoal. Consciência planetária, desenvolvimento de uma consciência coletiva integrada. Não homogeneização da diversidade humana, mas um metanível emergente que transcende e inclui individualidades. Redefinição cosmológica e expansão de nossa compreensão da realidade para incluir dimensões múltiplas, consciência como componente fundamental do cosmos e reconhecimento de diversas inteligências com as quais compartilhamos o universo. Transformação sociopolítica, reconhecimento de inteligências não humanas, catalisa reorganização política, incluindo possível unificação governamental, dissolução de nacionalismos e reformulação econômica baseada em tecnologias avançadas compartilhadas. Avanços tecnológicos e científicos, compreensão de propulsão antigravitacional, energia de ponto zero, biotecnologia integrativa e paradigmas científicos que reconciliam física quântica com consciência e fenômenos considerados paranormais. Contatos individuais e micromanifestações. Estágio atual caracteriza-se por contatos individuais, ou em pequenos grupos, possivelmente preparando sementes de compreensão expandida que eventualmente atingirão massa crítica para transformações na consciência coletiva. E se você ficou até aqui, é porque esse relato realmente mexeu com você. Então já aproveita.
deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações, porque nos próximos audiobooks vamos trazer ainda mais histórias reais, investigações e casos que continuam sem explicação até hoje. Quem sabe, a próxima experiência chocante não seja a sua? Conclusão e convite à reflexão. Ao concluir este relato detalhado de minha experiência extraterrestre, reconheço plenamente o quão extraordinárias e, para muitos, implausíveis estas narrativas podem parecer. Compartilho esta história não para convencer céticos ou converter incrédulos, mas para documentar com integridade uma experiência que transformou fundamentalmente minha compreensão da realidade e do que significa ser humano. A jornada que descrevi, desde o encontro inicial com a nave até as consequências físicas, psicológicas e espirituais contínuas, representa um desafio profundo aos paradigmas dominantes que estruturam nossa compreensão coletiva do possível. Experiências como a minha existem nas fronteiras da realidade consensual, nos espaços liminares onde nossos mapas conceituais existentes começam a falhar. Abertura. Convido você a considerar este relato com mente aberta, suspendendo temporariamente tanto a credulidade automática quanto o ceticismo reflexivo. A primeira postura de aproximadamente 1/3 dos leitores permitirá explorar as implicações da experiência sem compromisso prematuro com sua interpretação. Discernimento, encorajo o pensamento crítico e avaliação cuidadosa. Outro terço, naturalmente questionará aspectos específicos do relato, buscando explicações alternativas. Este ceticismo saudável é parte vital do processo de investigação, desde que não se calcifique em negação dogmática. Ressonância para o terço final, que poderá reconhecer elementos que ressoam com suas próprias experiências incomuns. Ofereço solidariedade e validação. Você não está sozinho e compartilhar nossas histórias, mesmo aquelas que desafiam a realidade consensual, é parte essencial da expansão do conhecimento humano. As questões que emergem desta experiência são profundas e de amplo alcance. Se inteligências não humanas estão de fato interagindo com nossa espécie, quais são suas intenções e agenda? Se estão realizando procedimentos físicos em humanos, com que propósito? E talvez mais importante, o que essas interações sugerem sobre nosso lugar em um cosmos potencialmente habitado por múltiplas formas de consciência avançada?